será abordada a farmacologia dos antianginosos. Para tanto, foram delineados alguns objetivos, os quais pretendo cumprir ao longo desta apresentação. O primeiro deles consiste em abordar detalhadamente a fisiopatologia da cardiopatia isquêmica, etiologia, sinais, sintomas, classificação clínica, de modo a possibilitar uma compreensão integrada da terapia medicamentosa empregada na prática clínica. Também temos como objetivo entender os propósitos do tratamento medicamentoso na angina pectoris no tocante à prevenção de episódios de isquemia miocárdica e reduzir os riscos de infarto agudo do miocárdio. Também é o nosso objetivo aprender e reconhecer diferentes mecanismos de ação e distinguir as distintas classes de fármacos antianginosos, suas indicações terapêuticas, efeitos adversos, contraindicações, interações medicamentosas, vantagens e desvantagens. E, por fim, mas não menos importante, temos como propósito inferir o uso racional, terapêutico, na escolha da terapia medicamentosa mais adequada, de acordo com as diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2021. Bem, inicialmente, eu começo com uma pergunta. Você sabe o que é angina pectoris? Bem, literalmente, angina pectoris ou angina de peito quer dizer uma dor no peito. Constitui uma das doenças cardiovasculares mais comuns e consiste no principal sintoma de cardiopatia isquêmica. Então, como já conversamos, o termo angina de peito diz respeito a essa dor torácica que será decorrente do acúmulo de metabólitos resultante de um quadro de isquemia do miocárdio. Os ataques anginosos trazem um desconforto torácico precordial ou subesternal e geralmente são descritos pelo paciente como uma sensação de constricção, uma sensação constrictiva, de aperto e asfixia, um aperto no peito, causadas por uma isquemia transitória de 1 segundo a 15 minutos, que não chega a causar necrose celular, ou seja, não há o infarto do miocárdio propriamente dito, ok? Na isquemia, o que acontece é que o suprimento de oxigênio e nutrientes está reduzido, diminuído. Mais frequentemente, esse quadro de isquemia, ele é causado, ele é uma consequência de obstrução mecânica do sistema de irrigação arterial, que no caso do coração, são obstruções das artérias coronarianas e seus ramos. A isquemia, ela tende a causar lesão celular e tecidual, mais rápida, ok? E não chega a causar a isquemia, né, propriamente dita, levar um quadro de infarto agudo do miocárdio ainda. É um fator de risco, sim, mas o infarto agudo do miocárdio, ele não acontece nos quadros de angina pectoris, ok? Então, a isquemia do miocárdio, né, ela é resultante de um desequilíbrio, basicamente, entre o suprimento, ou seja, a perfusão sanguínea, e a demanda de oxigênio do coração por sangue. Então, a isquemia do miocárdio, ela é resultante de um desequilíbrio, primeiramente, entre o suprimento, ou seja, a perfusão sanguínea, e a demanda, a necessidade de oxigênio, né, por esse coração, por esse miocárdio. Então, um desequilíbrio entre o suprimento, a perfusão e a demanda por oxigênio, né, desse miocárdio é o que vai resultar no quadro de dor anginosa, ok? Então, em mais de 90% dos casos, a causa de isquemia miocárdica é a redução do fluxo sanguíneo coronariano, em razão de uma obstrução aterosclerótica nas artérias coronárias. Na maioria dos casos, há um longo período, ou seja, mais de décadas, de aterosclerose coronariana, que é um processo lento, progressivo, certo? E silencioso, antes do aparecimento desses sintomas de dor anginosa. Então, dessa forma, a síndrome coronariana isquêmica, certo? São manifestações, né, tardias do processo de aterosclerose das artérias coronarianas e seus ramos. Ok? Então, a gente diz que a coronariopatia isquêmica é frequentemente denominada de doença arterial coronariana
ou doença cardíaca coronariana, que é o fator causal principal da angina pectoris. Então, a coronariopatia isquêmica, ela se apresenta como uma ou mais das seguintes manifestações clínicas. Então, ela pode se apresentar, essa coronariopatia isquêmica, como um quadro de infarto do miocárdio, que é a forma mais grave e mais importante, né, de coronariopatia isquêmica, na qual a isquemia do miocárdio provoca a morte do músculo cardíaco. A angina pectoris, que é o quadro clínico que estamos estudando aqui, na farmacologia clínica, certo? A angina pectoris, na qual a isquemia não é grave o suficiente para provocar o infarto, mas pode ser uma ameaça para o infarto do miocárdio futuro. E também a possibilidade de coronariopatia isquêmica crônica, né, cursando junto com o quadro de insuficiência cardíaca, ou mesmo um quadro de morte súbita cardíaca também pode se apresentar como resultado de uma coronariopatia isquêmica. Agora, fundamentalmente, né, é de extrema relevância compreendermos a fisiopatologia envolvida no quadro de dor anginosa ou de angina pectoris, ok? Fisiologicamente, o que acontece é que durante o esforço físico, em uma atividade física ou em exercício físico, ocorre um aumento do trabalho cardíaco, porque eu preciso gerar mais débito, né, para nutrir os órgãos efetores da atividade física, sobretudo os músculos estriados esqueléticos. Então, em função do exercício físico, de uma atividade física, isso aumenta o trabalho cardíaco, que deve ser acompanhado de um aumento do fluxo sanguíneo coronariano, de modo a suprir uma maior demanda miocárdica por oxigênio e nutrientes, e, dessa forma, também permitir, com o fluxo sanguíneo, a retirada dos metabólitos. Na homeostase, deve haver um equilíbrio entre o suprimento, a oferta de oxigênio, desse sangue oxigenado, pelas artérias coronarianas, e a demanda, a necessidade de oxigênio pelos cardiomiócitos. Então, é necessário que isso se equilibre. Então, fisiologicamente, a demanda de oxigênio pelo miocárdio deve se equilibrar com o suprimento, com a oferta de oxigênio por esse fluxo sanguíneo coronariano, ok? Porém, na cardiopatia isquêmica, o desequilíbrio pode ser produzido por um aumento da demanda de oxigênio do miocárdio, ou também, concomitantemente, acompanhado da diminuição no suprimento de oxigênio a esse coração. Desse modo, as células musculares cardíacas estarão recebendo suprimento inadequado, insuficiente de sangue oxigenado. Então, diante da compreensão da fisiopatologia, fica fácil de entender que o tratamento da angina pectoris, né, visa restabelecer esse equilíbrio. E isso pode ser feito reduzindo a demanda de oxigênio do coração e ou aumentando o suprimento, o fluxo sanguíneo, né, de fluxo sanguíneo de sangue oxigenado através das artérias coronarianas, fazendo uma vasodilatação coronariana, ou diminuindo esse trabalho cardíaco, por alguns parâmetros que são determinantes, né, para o aumento desse trabalho cardíaco. Ok? Então, observe que o objetivo, a partir do momento que se entende a fisiopatologia da angina pectoris, é tentar restabelecer o equilíbrio entre a demanda de oxigênio pelo miocárdio e a oferta, o suprimento de sangue oxigenado através das artérias coronarianas. Ok? Então, é importante relembrarmos que alguns fatores podem contribuir para a redução desse fluxo sanguíneo coronariano, e todos eles convergem para um fenômeno patológico importantíssimo, que é a aterosclerose. E quais são os fatores para o processo de aterosclerose? Para a formação de placas de ateroma que reduz o lume, que reduz a luz do fluxo sanguíneo coronariano. A diabetes mellitus, a obesidade, hipertensão, tabagismo, sedentarismo, e se pudermos resumir, basicamente trata-se, né, da síndrome metabólica, ok? Então, num quadro de atividade física, exercício físico, em que ocorre um aumento da demanda, né, do trabalho cardíaco por mais sangue oxigenado para que o débito cardíaco seja aumentado, em situações em que a frequência cardíaca precisa ser aumentada, como é no caso de atividade física, exercício físico, ou se essa obstrução das artérias coronarianas estiver num estágio tão avançado, mesmo em repouso, a depender desse grau de isquemia, esse paciente pode sentir uma dor anginosa.
Nesse sentido, quais são os fatores que contribuem para o aumento da demanda de oxigênio pelo miocárdio? Ou seja, quais os fatores que contribuem para aumentar o trabalho cardíaco? Aqui estão eles listados, ok? A demanda miocárdica de oxigênio aumenta quando há um aumento da frequência cardíaca, quando há um aumento da força de contração miocárdica, quando há um aumento da pré-carga e quando também há um aumento da pós-carga. A pré-carga, ela é aumentada, né, em função do aumento desse volume de enchimento ventricular. E esse enchimento ventricular, que provoca o estiramento das fibras dos cardiomiócitos, né, vai aumentar quanto maior será esse retorno venoso. Então, se eu aumento esse retorno venoso, eu aumento o volume de enchimento ventricular, isso ocorre um aumento do estiramento, certo? Dessas fibras dos cardiomiócitos, né? E isso eleva a pré-carga, ok? Então, a pré-carga está diretamente relacionada ao retorno venoso, ok? Então, há que se lembrar que os vasos sanguíneos de capacitância são os vasos venosos. Quando eu venodilato, eu dilato as veias, eu diminuo o retorno venoso, porque eu aumento a capacitância desses vasos de modo a reduzir retorno venoso, reduzir o volume de enchimento ventricular e, consequentemente, reduz a pré-carga e reduz o trabalho cardíaco, que vai culminar na redução da demanda miocárdica de oxigênio. Então, a pré-carga está diretamente relacionada ao retorno venoso. Por outro lado, a pós-carga é diretamente proporcional à resistência vascular periférica, que, por sua vez, é determinada pela vasoconstricção do território de resistência, que é o território arteriolar. Quando eu faço uma vasoconstricção do território arteriolar, eu aumento a força que o coração precisa exercer para ejetar esse sangue e assim gerar fluxo sanguíneo para esse sistema. Nesse sentido, quando eu faço vasodilatação do território arteriolar, eu reduzo a pós-carga e, consequentemente, reduz o trabalho cardíaco e diminui a demanda de oxigênio por este coração. Então, quando se aumenta a pré-carga ou se aumenta a pós-carga, por exemplo, ou quando se aumenta a frequência cardíaca ou aumenta-se a força de contração do miocárdio, o aumento de todos esses parâmetros são determinantes, né, para o trabalho cardíaco. E isso ocorre justamente durante o exercício físico, o esforço físico, ou em situações em que há uma descarga simpática, por exemplo, em situações de estresse, desencadeando assim uma angina em pacientes com doença arterial crônica. Então, sobretudo pacientes com coronariopatia crônica, em que o fluxo sanguíneo, em que a oferta de sangue através das coronárias já está reduzido pela formação da placa de ateroma, em quadros, em situações em que há um esforço físico leve a moderado, ok? E isso vai resultar num desequilíbrio, em que aumenta a demanda do coração por mais oxigênio, porém essa oferta, né, de sangue oxigenado está limitada pela coronariopatia isquêmica, pela formação da placa de ateroma, que está reduzindo o fluxo sanguíneo para este coração. Por outro lado, quais são os parâmetros que afetam o suprimento de oxigênio para o coração? Basicamente, são o fluxo sanguíneo coronariano e o fluxo sanguíneo miocárdico regional. Então, tanto o fluxo sanguíneo coronariano, ou seja, das artérias coronárias direita e esquerda, que são os primeiros ramos da artéria aorta, e isso é muitíssimo importante lembrar, como também o fluxo sanguíneo miocárdico regional, porque alguns ramos dessas artérias coronarianas podem estar sofrendo uma obstrução pela formação de placas de ateroma, e nesse caso você tem uma região do miocárdio que está sofrendo por isquemia. Nesse sentido, no coração normal, o aumento da demanda de oxigênio deveria ser suprido aumentando o fluxo sanguíneo coronariano. Lembrem-se que as artérias coronarianas são os primeiros ramos da aorta. Logo, haverá um fluxo sanguíneo coronariano muito maior durante a diástole na aorta. Ou seja, quando parte do sangue é ejetado através da aorta, né, retorna pela retração elástica da aorta. Portanto, a redução da duração da diástole também é um fator limitante para a perfusão do miocárdio durante, por exemplo, o contexto de taquicardia. Além disso, é importante lembrarmos que
O fluxo sanguíneo coronariano é menor quanto maior a resistência vascular coronariana, ou seja, quanto maior a obstrução da luz do vaso coronariano, menor será o fluxo sanguíneo para o coração, ok? Já que o aumento da resistência coronariana reduz o fluxo sanguíneo para o miocárdio. Então, nesse sentido, sabe-se que a lesão endotelial dos vasos sanguíneos coronarianos altera a capacidade de vasodilatação coronariana e isso aumenta a resistência vascular coronariana, o que reduz o suprimento sanguíneo para este miocárdio, ok? Então, o papel da função endotelial é de extrema relevância. Como veremos, por exemplo, nos nitratos vasodilatadores, cujo principal mecanismo de ação é a indução da síntese do óxido nítrico ou uma fonte de óxido nítrico, né, que é oferecida justamente para produzir esta vasodilatação arteriolar das artérias coronarianas e, desse modo, aumentar o suprimento de oxigênio para esse miocárdio. Aqui está representado um processo de extrema relevância na fisiopatologia da coronariopatia isquêmica e, consequentemente, no entendimento da angina pectoris. Sabemos que ocorrerá um episódio isquêmico sempre que as necessidades de oxigênio do miocárdio ultrapassarem a capacidade de suprimento de oxigênio, que é determinada, por sua vez, pelo fluxo sanguíneo coronariano. Isso explica porque a maior causa de angina pectoris está intimamente associada à formação de placas ateroscleróticas, pois justamente essas placas reduzem o fluxo sanguíneo coronariano ao obstruir, seja parcial, seja totalmente, a luz do vaso justamente dessas artérias e seus ramos. O desenvolvimento da placa de ateroma inicia com a ativação de células endoteliais, incluindo a produção exagerada de moléculas de adesão dos leucócitos. O processo inflamatório pode ocorrer com a presença de fatores de risco, tais como a hiperlipoproteinemia, né? O aumento dos níveis de colesterol LDL circulantes, hipertensos, diabéticos e em quadros de obesidade, síndrome metabólica de um modo geral, tem maior chance de formação de placas de ateroma. Os macrófagos, por sua vez, expressam receptores que captam o LDL circulante e outras lipoproteínas modificadas e oxidadas e se transformam em células espumosas, que é um processo oxidativo em que as células musculares lisas e os macrófagos dentro aqui da túnica íntima do vaso, né, estão repletos de colesterol e ésteres de colesterol e LDL. Esses macrófagos que estão cheios de colesterol se agregam na íntima do vaso e formam ateromas, né, produzindo um processo inflamatório crônico na parede da artéria que evolui com a formação de uma placa espessa com um processo de fibrose e calcificação. A aterosclerose é a principal causa de trombose arterial, pois está associada com a perda da integridade do endotélio e, consequentemente, exposição da matriz extracelular subendotelial. Assim, a formação trombótica ocluirá ainda mais a luz do vaso sanguíneo coronariano, limitando, assim, de forma exacerbada, esse fluxo sanguíneo miocárdio. Então, a obstrução, a limitação do fluxo sanguíneo coronariano é ainda mais agravada com a perda da função endotelial, né, com a perda da integridade do endotélio e com a formação de trombo nessa placa de ateroma, que é um processo aterotrombótico. Então, pacientes que têm estreitamento moderado causado pela aterosclerose coronariana também podem ser assintomáticos, mas também podem apresentar sintomas, e quando apresentam sintomas, é a dor anginosa, é a angina resultante da isquemia miocárdica, por exemplo, em situações de esforços, dependendo, assim, do grau de estenose e limitação desse fluxo sanguíneo coronariano. É de fundamental importância classificarmos a angina pectoris. Então, a angina pode ser classificada como angina de esforço, ou a clássica, a angina instável e a angina de Brismental.
A angina estável é a forma mais comum de angina pectoris e é por esta razão denominada de angina pectoris típica ou clássica. Ela é causada pela redução da perfusão coronariana devido à aterosclerose estenosante crônica com uma relação demanda do miocárdio, tal como aquela produzida pela atividade física, excitação emocional ou por qualquer outra causa de sobrecarga cardíaca. Então, você tem uma relação direta com essa demanda miocárdica por mais oxigênio, né? Em condições em que você aumenta esse trabalho cardíaco, como em situações de esforço, como atividade física, exercício físico, ou situações emocionais em que há uma descarga simpática, e desse modo você realmente, né, contribui para esse desequilíbrio em que aumenta-se a demanda de oxigênio pelo miocárdio e a oferta ela está limitada pela placa de ateroma que está ali formada, né, obstruindo parcialmente a luz, né, do vaso coronariano. Por outro lado, temos a angina instável, que, como o próprio nome já diz, refere-se a um padrão de dor que ocorre com a frequência crescente. Então, frequentemente, ela tem uma duração mais prolongada e que é precipitada progressivamente aos menores esforços ou que ocorre mesmo em repouso. A angina instável, ela pode ser causada pela ruptura da placa aterosclerótica, como vimos, em que cursa com a formação da trombose parcial, uma trombose mural na parede do vaso coronariano. E a angina instável, então, serve de um alerta muitíssimo importante para um iminente, um provável infarto agudo do miocárdio. E, por fim, temos a angina de Prismental. Então, o mecanismo causal é justamente o vasoespasmo das artérias epicárdicas ou das artérias coronarianas. E esse espasmo coronariano, ele tem uma tendência de resolução espontânea, ok? Mas quando ocorre de forma prolongada, pode conduzir a um quadro de infarto agudo do miocárdio, né? Por conta dessa isquemia muito prolongada. Então, é um padrão mais incomum, atípico de angina. E qual o objetivo da terapia medicamentosa dos antianginosos? O objetivo é tentar restabelecer o equilíbrio desta balança, tentar equilibrar a demanda de oxigênio desse miocárdio com o suprimento, com a oferta de sangue oxigenado pelos vasos coronarianos. Então, a seguir, será abordadas as principais classes utilizadas no tratamento tanto da angina estável quanto da angina instável, como a angina também de Prismental, incluindo, além dos fármacos que atuam diretamente reduzindo a demanda miocárdica de oxigênio e daqueles que atuam aumentando o suprimento de oxigênio, também abordaremos aqueles fármacos que tem um objetivo de promover a redução da agregação plaquetária, que são os antiagregantes plaquetários, alguns exemplos, bem como as estatinas, que podem desempenhar um papel importante na estabilização da placa de ateroma, que é um processo patológico, né, um fator causal e que pode agravar o quadro de angina, caso haja uma ruptura dessa placa de ateroma, com exposição do tecido subendotelial e, consequentemente, exposição de fatores agregantes plaquetários, né, e da cascata de coagulação, que pode, né, predispor à formação de trombos. Fundamentalmente, é importante destacar que o objetivo da terapia anti-isquêmica é justamente reduzir o consumo de oxigênio. E como eu vou fazer isso? Diminuindo a frequência cardíaca, diminuindo a pressão arterial, diminuindo a contratilidade miocárdica, reduzindo a pré-carga e a pós-carga, porque desse modo eu consigo diminuir o trabalho cardíaco e reduzir a demanda por oxigênio desse miocárdio. Por outro lado, eu também posso aumentar a oferta de oxigênio administrando fármacos que promovam a vasodilatação coronariana, de modo a aumentar o aporte de sangue oxigenado para este miocárdio. A primeira classe de fármacos vasodilatadores são os nitratos, que têm um papel importante, né, na vasodilatação venosa, sobretudo, certo? Na redução do retorno venoso e, consequentemente, na redução do volume de enchimento ventricular e diminuição da pré-carga e do trabalho cardíaco. Então, os nitratos vasodilatadores são, na verdade, profármacos que servem como fonte de óxido nítrico e têm o mesmo papel, o mesmo mecanismo vasodilatador do óxido nítrico. Relembrando esse mecanismo vasodilatador, o óxido nítrico ele ativa a guanilato ciclase, que converte o GTP e GMP cíclico, que ativa, né, a proteína quinase G,
que por sua vez vai culminar na desfosforilação da cadeia leve de miosina e na redução do cálcio citosólico, levando ao relaxamento das células musculares lisas, ok? Nesse sentido, o relaxamento do músculo liso vascular depende de dióxido nítrico e que resulta em vasodilatação, mas também o óxido nítrico tem um papel relevante na inibição da agregação plaquetária. Por quê? A inibição da agregação plaquetária, né, pela ação do óxido nítrico, deve-se ao aumento do GMP cíclico promovido pelo óxido nítrico. O GMP cíclico nas plaquetas inibe a função plaquetária. O mecanismo de ação dos nitritos e nitratos orgânicos vasodilatadores é idêntico ao fator relaxante derivado do endotélio, que é justamente o óxido nítrico. Há que se lembrar que o endotélio vascular de pacientes, né, diabéticos, né, hipertensos, tabagistas, que reúnem os fatores de riscos para angina pectoris, geralmente, né, cursam com um quadro de disfunção endotelial que agrava ainda mais, né, essa capacidade do endotélio de vasodilatar. Então, o papel dos nitratos vasodilatadores é sobremaneira de grande relevância, ok? Então, esses nitratos e nitritos, né, eles têm um papel vasodilatador, principalmente no território venoso, mas também tem um certo efeito vasodilatador arterial. A nível de artérias coronarianas, o óxido nítrico induzido por esses nitratos vasodilatadores tem um papel relevante em vasodilatar as artérias coronarianas e aumentar o fluxo sanguíneo coronariano, mas também de reduzir a pré-carga pela redução do retorno venoso devido à venodilatação, né, desse território de capacitância, que reduzirá o retorno venoso, reduzirá a pré-carga e o trabalho cardíaco, e desse modo você consegue reduzir a demanda miocárdica de oxigênio e, além disso, aumentar o suprimento cardíaco, né, desse fluxo sanguíneo oxigenado através das artérias coronarianas. Então, o objetivo final do óxido nítrico é justamente fazer um relaxamento das células musculares lisas. Então, o óxido nítrico, né, em última instância, vai culminar na desfosforilação da cadeia leve da miosina, na ativação de bomba cálcio-ATPase de membrana, que vai expulsar o cálcio de dentro das células musculares lisas, como também vai inibir canais de cálcio, diminuindo o influxo de cálcio para dentro dessa célula muscular lisa, e desse modo vai produzir o relaxamento das células musculares, que terá um impacto importante no aumento do fluxo sanguíneo coronariano, pela vasodilatação coronariana, como também pela redução do retorno venoso, com diminuição da pré-carga, pelo processo de venodilatação, pela dilatação, né, do território de capacitância que corresponde às veias. Então, como exemplo de nitratos vasodilatadores, nós temos a nitroglicerina, o dinitrato de isosorbida e o mononitrato de isosorbida. E aqui está resumidamente, né, explicitado o mecanismo de ação antianginoso desses nitratos vasodilatadores, que é tanto a diminuição da demanda de oxigênio pelo miocárdio, pela redução, sobretudo, da pré-carga, mas também pela vasodilatação coronariana, aumentando o suprimento de oxigênio ao miocárdio. Os nitratos vasodilatadores têm indicações terapêuticas no tratamento da angina de esforço, a angina típica, a angina instável, na angina vasoespástica de Prismental, e é importante destacar e reforçar as propriedades vasodilatadoras, sobretudo do território venoso, e também as suas propriedades antiagregantes plaquetárias. Alguns efeitos colaterais dos nitratos vasodilatadores incluem a hipotensão ortostática, a taquicardia reflexa e a cefaleia pulsátil. A hipotensão ortostática devido à vasodilatação e à queda da pressão arterial na primeira administração e também devido à redução do retorno venoso, sobretudo quando o paciente se coloca em posição de pé, ok? A taquicardia reflexa, que se deve, sobretudo, né, à queda da pressão arterial, a resposta compensatória, que é a taquicardia reflexa, devido ao baroreflexo, e a cefaleia pulsátil, devido à vasodilatação dos vasos sanguíneos no encéfalo, que acaba irritando as meninges, ok? Atenção, muito importante. Pacientes que estão em uso de inibidores de fosfodiesterase têm absoluta contraindicação ao uso de nitratos e nitritos vasodilatadores. Isso porque os inibidores das fosfodiesterases, como a sildenafila e demais fármacos utilizados na disfunção sexual, que são inibidores da fosfodiesterase 5, ok? Isso vai aumentar os níveis de GMP cíclico
e vai potencializar de forma fatal os efeitos dos nitratos vasodilatadores. Esses efeitos, eles se sobrepõem tanto pela inibição da fosfodiesterase 5, certo? Que é responsável por degradar o GMP cíclico, como também pelo efeito vasodilatador mediado pelo óxido nítrico, utilizando nitratos vasodilatadores. Esses efeitos eles se sobrepõem, causando uma hipotensão grave, um hipofluxo cerebral com diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, além de precipitar uma exacerbada ereção peniana, ou seja, esse paciente ele vai tender a evoluir a óbito, porque vai diminuir o fluxo sanguíneo cerebral, sobretudo, ok? Então, é uma associação, né, absolutamente contraindicada, né, e potencialmente fatal. Agora iremos abordar os antagonistas dos canais de cálcio do tipo L, os canais de cálcio lento. Diferentemente dos músculos esqueléticos, que utilizam reservas intracelulares de cálcio e não requer o influxo de cálcio transmembrana, por outro lado, sabe-se que o influxo, a entrada de cálcio através dos canais de cálcio nas fibras musculares lisas e nas células musculares cardíacas são essenciais para a contração muscular. Ok? Então, a entrada de cálcio na fibra muscular cardíaca e na fibra muscular lisa é essencial para a contração muscular desses tipos de fibras. Ok? E quando a gente pensa em fibra muscular cardíaca e fibra muscular lisa, estamos pensando no efeito cardiovascular dos antagonistas, né, de canais de cálcio, os efeitos cardíacos diretos, como também os efeitos, né, na resistência vascular periférica. Por quê? Os canais de cálcio sensíveis à voltagem, que são os canais de cálcio tipo lentos, eles medeiam a entrada de cálcio extracelular nos miócitos, seja as células musculares lisas dos vasos sanguíneos, seja as células musculares cardíacas, os cardiomiócitos, certo? Como também medeiam a entrada de cálcio no nódo sinusal e no nódo atrioventricular, em resposta à despolarização elétrica. Então, fisiologicamente, a entrada de cálcio na célula muscular lisa por um canal dependente de voltagem, um canal lento, que é o canal de cálcio do tipo L, ao entrar na célula, esse cálcio ele vai rapidamente se ligar à calmodulina e formar o complexo chamado cálcio-calmodulina, ok? Que ativa a sinase de miosina que fosforila a cabeça da miosina, que por sua vez vai se ligar ao filamento de actina e assim permite a contração muscular, ok? Então, o bloqueio de canais de cálcio na musculatura lisa vascular resulta no relaxamento desse músculo liso e, consequentemente, na vasodilatação. Particularmente, os bloqueadores de canais de cálcio, eles são vasodilatadores arteriais, ou seja, reduz a resistência vascular periférica, reduzem a pós-carga e, consequentemente, diminui o trabalho cardíaco e diminui a demanda miocárdica por oxigênio, tentando ali restabelecer o equilíbrio entre a demanda e a oferta de oxigênio a este miocárdio, ok? Além disso, é importante destacar que no coração, a geração do impulso elétrico no nódo sinusal e no nódo atrioventricular são potenciais de ação de resposta lenta ou cálcio dependentes, bem como o acoplamento à excitação-contração em todas as células cardíacas requer a entrada de cálcio. Diante disso, bloqueadores dos canais de cálcio produzem efeitos inotrópicos e cronotrópicos negativos, ou seja, reduz a força de contração e reduz a frequência cardíaca. Então, isso vai reduzir o trabalho cardíaco, diminuindo a força de contração e diminuindo a frequência cardíaca. Em resumo, os bloqueadores de canais de cálcio no coração reduzem o trabalho cardíaco por reduzir a frequência cardíaca e também por reduzir a força de contração desse miocárdio, de modo a reduzir também a demanda de oxigênio, né, pelo coração, assim como propiciando o restabelecimento do equilíbrio entre a demanda e a oferta de oxigênio para este coração. Os antagonistas dos canais de cálcio do tipo L são classificados como não dihidropiridínicos e dihidropiridínicos. Os não dihidropiridínicos são aqueles que atuam no sistema de condução elétrica do coração e nas células musculares cardíacas. Esses são o verapamil e o diltiazem. Eles têm efeitos cronotrópicos e inotrópicos negativos, diminui a força de contração e a frequência cardíaca, e, consequentemente, diminui o trabalho cardíaco e a demanda de oxigênio por esse miocárdio. Os não dihidropiridínicos
podem causar bradicardia intensa, né, e agravar quadros de insuficiência cardíaca, então deve-se evitar nesses casos. Além disso, deve-se evitar a associação dos bloqueadores de canais de cálcio não dihidropiridínicos, que é o verapamil e o diotiazem, com os beta-bloqueadores, porque isso vai agravar ainda mais a bradicardia, ok? Bem, por outro lado, temos os bloqueadores de canais de cálcio dihidropiridínicos. Estes atuam de forma mais seletiva apenas como vasodilatadores arteriais e também como relaxante do músculo liso-uterino. São eles o anlodipina, o nifedipina, o nicardipina, o nisoldipina, o nitredipina, o nimodipina, o filodipina, o manidipino, levonorpina, lercadinipino e lacidipino. Esses fármacos, eles são vasodilatadores arteriais, reduzem a resistência vascular periférica por fazer a vasodilatação do território de resistência e, consequentemente, diminui a pós-carga, ok? Consequentemente, diminui o trabalho cardíaco e a demanda desse miocárdio por mais oxigênio. Alguns efeitos adversos dos bloqueadores de canais de cálcio dihidropiridínicos são ataque cardíaco reflexa, como a resposta reflexa dos baroreceptores, a queda da pressão arterial, a cefaleia, ok? Então, a cefaleia também é justificada justamente devido à vasodilatação dos vasos sanguíneos que estão no sistema nervoso central, e isso provoca uma irritação meníngea, ok? Além disso, o edema em membros inferiores também é uma consequência dos bloqueadores de canais de cálcio dihidropiridínico. Basicamente, os antagonistas dos canais de cálcio, eles têm seus efeitos antianginosos justificados justamente, primeiramente, a pensar no caso dos efeitos dos bloqueadores de canais de cálcio dihidropiridínicos, já que eles são vasodilatadores arteriais, né? Então, eles provocam a redução da pós-carga, a redução da demanda do miocárdio por mais oxigênio, porque vai reduzir o trabalho cardíaco, como também os dihidropiridínicos fazem uma vasodilatação coronariana, aumentando o suprimento de oxigênio para este coração. Os não dihidropiridínicos, eles são utilizados para reduzir frequência cardíaca e força de contração. Desse modo, reduz a demanda de oxigênio pelo miocárdio. Além disso, é importante destacar que os antagonistas dos canais de cálcio não dihidropiridínicos, o verapamil e diotiazem, além de serem utilizados como antianginosos, eles também são antihipertensivos e antiarrítmicos de classe 4, ou seja, eles também estabilizam, né, esses focos ectópicos de despolarização, né, anárquicos que a gente tem no quadro de arritmia cardíaca. Então, o diotiazem e verapamil têm propriedades antiarrítmicas, né, são de classe 4 porque são bloqueadores de canais de cálcio, e além disso, o diotiazem diminui a resistência vascular coronariana, faz vasodilatação coronariana, aumentando o fluxo sanguíneo para o coração. Ok? Então, os não dihidropiridínicos têm efeito vasodilatador arterial, mas eles têm um efeito muito maior nas funções cronotrópicas e inotrópicas do coração, reduzindo frequência cardíaca e força de contração. Por outro lado, os dihidropiridínicos, eles são mais seletivos para vasodilatação arterial apenas, ou seja, os dihidropiridínicos não têm efeito direto no coração, ok? E são indicados para tratar hipertensão arterial, sobretudo em condições de emergência, porque fazem uma vasodilatação intensa, e também é importante destacar o uso dos dihidropiridínicos, os bloqueadores de canais de cálcio, como o nifedipino, né, utilizado como ocitóxico para interromper o trabalho de parto prematuro. Além disso, temos a classe dos antagonistas beta-adrenérgicos. Os beta-bloqueadores adrenérgicos são eficientes na redução da gravidade e da frequência dos ataques de angina por esforço e na melhora da sobrevida de pacientes pós-infarto agudo do miocárdio. A efetividade do bloqueio dos receptores beta-1 adrenérgicos no tratamento da angina de esforço se deve principalmente a uma queda no consumo do oxigênio pelo miocárdio no repouso e durante o esforço. A redução da demanda miocárdica por oxigênio ocorre por causa do efeito cronotrópico negativo, por exemplo, durante o esforço físico, mas também por causa do efeito inotrópico negativo, diminuição da força de contração do miocárdio, e também pelo efeito hipotensor, sobretudo pela redução da pressão sistólica produzida por esses fármacos, principalmente quando o paciente se expõe a situações em que há um maior esforço físico, uma maior atividade física. Então, o que acontece é que os beta-bloqueadores, eles conseguem reduzir essa demanda de oxigênio pelo miocárdio e tem um impacto, sobretudo, importante em situações em que há um maior esforço físico, ok?
É importante destacar que os beta-bloqueadores, eles têm indicação no tratamento da angina instável, porque os beta-bloqueadores são eficientes na redução dos episódios recorrentes de isquemia e também reduz o risco de progressão para o infarto agudo do miocárdio. Aqui nós temos 3 classes de beta-bloqueadores adrenérgicos, a primeira geração, a segunda e a terceira geração, ok? Os de primeira geração, eles não são seletivos, porque eles bloqueiam tanto beta-1 quanto beta-2, a exemplo do propranolol, nadolol e pridolol. Os de segunda geração são cardioseletivos, bloqueiam apenas mais seletivamente o receptor beta-1, a exemplo do atenolol, bisoprolol e metoprolol. E os de terceira geração, além de serem beta-bloqueadores, têm efeitos cardiovasculares adicionais de interesse na clínica. Temos os não seletivos, como é o caso do carvedilol, que bloqueia beta-1, beta-2, alfa-1, tem efeito antioxidante e também estabilizador de membrana, tem propriedade quinidina-like, além dos cardioseletivos, como o nebivolol e o celiprolol, certo? É importante destacar aqui algumas características do carvedilol. O carvedilol, como já dito, é um beta-bloqueador não seletivo de terceira geração, bloqueia tanto beta-1 quanto beta-2. Ao bloquear beta-1, diminui frequência cardíaca, força de contração, pressão sistólica, diminui o trabalho cardíaco e a demanda do miocárdio por oxigênio. Além disso, o bloqueio de receptor alfa-1 reduz a resistência vascular, sobretudo do território de resistência arteriolar, reduzindo assim a pós-carga, como também reduz a pré-carga, reduzindo o retorno venoso, além de ter um efeito antioxidante importante e efeito estabilizador de membrana, quinidina-like, ok? Então, o carvedilol atua como antianginoso, reduzindo a demanda de oxigênio pelo miocárdio, mas também aumentando o suprimento de oxigênio ao miocárdio pela vasodilatação coronariana. Então, tem indicações terapêuticas na angina pectoris, na hipertensão arterial, na insuficiência cardíaca estável, ok? Além disso, temos os antagonistas beta-adrenérgicos de terceira geração cardioseletivos, como o nebivolol e o celiprolol. O nebivolol e o celiprolol fazem um bloqueio beta-1 seletivo, reduz a frequência cardíaca, a força de contração, consequentemente, reduz o trabalho cardíaco e a demanda miocárdica pelo oxigênio. Reduz, portanto, né, a pós-carga e também reduz a pré-carga. A redução da pré-carga também se deve à vasodilatação, mediada pelo óxido nítrico. O efeito vasodilatador do nebivolol e celiprolol reduz o retorno venoso e também reduz o volume de enchimento ventricular, o que culmina na redução da pré-carga. Além disso, tem um efeito cronotrópico neotrópico negativo, importante para reduzir o trabalho cardíaco, e, por outro lado, aumenta o suprimento de oxigênio ao miocárdio, pela vasodilatação coronariana mediada pela síntese do óxido nítrico. Então, nesse sentido, o nebivolol e o celiprolol têm papel importante, tanto na redução da demanda miocárdica pelo oxigênio, como também no aumento do suprimento de oxigênio ao miocárdio. Um destaque importante para o celiprolol é que ele é agonista parcial beta-2, então tem atividade simpático-mimética intrínseca em beta-2, contribui para a broncodilatação, ok? Alguns efeitos adversos dos beta-bloqueadores incluem a broncoconstricção, sobretudo aqueles não seletivos, pelo bloqueio de receptor beta-2, ok? Que culmina numa broncoconstricção, no broncoespasmo, sobretudo em pacientes suscetíveis, como pacientes asmáticos ou com doença obstrutiva, né, pulmonar crônica, bronquite crônica, efizema. Além disso, também pode intensificar bradicardia pelo bloqueio beta-1, hipoglicemia pelo bloqueio beta-2, que dificulta a recuperação dos níveis glicêmicos, sobretudo em pacientes que são diabéticos e insulinodependentes. Além disso, pode desencadear o fenômeno de Raynaud pelo bloqueio beta-2, que promove vasoconstricção periférica e agrava, não é, o quadro de palidez das extremidades, né, que é o fenômeno da vasoconstricção periférica, característico do fenômeno de Raynaud, e a claudicação, né, que se deve justamente à redução desse fluxo sanguíneo para o músculo, pelo bloqueio beta-2 também, e desse modo resulta em dores em câimbras. A contraindicação também de beta-bloqueadores inclui o bloqueio de ramo atrioventricular, porque pode agravar essa condição, a bradicardia sinusal, asma, DPLC, bronquite crônica, efizema, diabéticos insulinodependentes, pacientes em uso de diltiazem e verapamil, porque pode haver um sinergismo de potenciação, agravando bradicardia, ok? Então, essas são algumas das contraindicações e efeitos adversos dos beta-bloqueadores. Além disso, temos a ivabradina, que é um novo agente antianginoso, cujo mecanismo de ação baseia-se na inibição da corrente marca-passo, a corrente de Fanning,
que está ativada durante a hiperpolarização da membrana celular. Então, a ivabradina ela é um agente redutor da frequência cardíaca e age através dessa inibição da corrente marca-passo, da corrente de Fanny, que controla a despolarização diastólica espontânea no nodo sinusal e regula a frequência cardíaca. É um agente redutor da frequência cardíaca, mas não interfere na contratilidade miocárdica. Então, pacientes que têm insuficiência cardíaca e isquemia miocárdica, por exemplo, né, que podem se beneficiar porque reduz a frequência cardíaca, mas não interfere na força de contração. Então, a ivabradina tem um efeito seletivo na frequência cardíaca, ou seja, a ivabradina reduz apenas o cronotropismo, ok? Então, o seu uso ele é contraindicado quando associado ao verapamil e diotiazem. Por quê? Porque pode haver uma potencialização da atividade bradicardizante, um agravamento da bradicardia. Porque verapamil e diotiazem têm efeito cronotrópico negativo e a ivabradina também tem efeito cronotrópico negativo. E agindo por mecanismos de ação distintos, isso potencializa o efeito bradicardizante. Algumas contraindicações à ivabradina incluem a bradicardia, ou seja, a frequência cardíaca abaixo de 60 batimentos por minuto, pacientes com insuficiência hepática grave, bloqueio atrioventricular ou quadro de angina instável. Alguns efeitos adversos incluem bradicardia, tonturas, fadiga, alterações visuais, ok? Então, a ivabradina pode ser utilizada no tratamento sintomático da angina de peito crônica, desde que estável e também que o paciente tenha uma frequência cardíaca igual ou superior a 70 batimentos por minuto. A ivabradina diminui a demanda de oxigênio por esse miocárdio, reduzindo o trabalho cardíaco justamente pelo seu efeito cronotrópico negativo, pela redução da frequência cardíaca. Além disso, como já explicado, o fenômeno do processo aterotrombótico, sobretudo dos vasos coronarianos e seus ramos, é importantíssimo a compreensão, né, da etiopatogênese, né, da angina pectoris. Então, nesse sentido, o fenômeno de instabilidade da placa aterosclerótica coronariana, consequente à ruptura ou erosão desta placa, com subsequente ativação plaquetária e trombose, é conhecido e reconhecido como um mecanismo de deflagração das síndromes coronarianas agudas, no caso das anginas instáveis. Então, fármacos antiagregantes plaquetários, como o caso do ácido acetilsalicílico AS ou aspirina, ou o clopidogrel, são frequentemente usados para a prevenção de trombos na região das placas, que é uma região, inclusive, de endotélio desfuncional, e tem um benefício comprovado na redução do risco de infarto do miocárdio, principalmente em pacientes com quadros de angina instável, ou seja, pacientes que têm um risco maior de formação de processos aterotrombóticos nesses vasos coronarianos. O mecanismo de ação do ácido acetilsalicílico consiste, sobretudo, em baixas doses na inibição da ciclooxigenase tipo 1, da COX-1, da isoforma COX-1 plaquetária, reduzindo assim os níveis de tromboxano A2, né, que é um potente agregante plaquetário, certo? E assim prevenindo a formação de trombos na região das placas ateromatosas. Esses trombos, uma vez formados, podem ocluir completamente o vaso coronariano, e isso causar um infarto agudo do miocárdio. Por outro lado, o clopidogrel tem um mecanismo de ação antiagregante plaquetário diferente e também interessante. É um profármaco antiagregante plaquetário com ação inibitória sobre os receptores de adenosina difosfato. E, desse modo, previne a agregação plaquetária. É um antiagregante plaquetário. E, assim, previne os eventos aterotrombóticos associados. Ademais, temos também as estatinas. As estatinas, né, são inibidores competitivos dessa enzima HMG coenzima A redutase, ou simplesmente inibidores da redutase. Essa enzima tem um papel relevante no metabolismo do colesterol. Então, a enzima HMG coenzima A redutase é uma enzima da via do metabolismo, né, do colesterol, da via do mevalonato, que é uma via importante, né, na síntese do colesterol, e essa HMG com a enzima A redutase, ela é justamente a enzima limitante, que determina a velocidade da reação da síntese do colesterol. Então, o mecanismo de ação das estatinas
consiste justamente, né, na inibição dessa enzima HMG com a enzima A redutase para a obtenção da redução dos níveis de colesterol, justamente porque essas estatinas têm uma afinidade enorme, né, pelo sítio ativo dessa enzima importante. Então, são fármacos que pertencem à classe das estatinas: a lovastatina, a atorvastatina, a fluvastatina, a pravastatina, a simvastatina, a rosuvastatina e a pitavastatina. Então, vários estudos comprovam os benefícios das várias terapias para a redução do colesterol em pacientes como prevenção secundária. Sobretudo nos pacientes de alto risco, né, o benefício ele é independente dos níveis basais de LDL. Por isso que é justificável, por exemplo, iniciar a terapia com a redutase de imediato, por exemplo, após a ocorrência de síndromes coronarianas agudas. Isso tornou-se, inclusive, padrão. Então, o benefício justamente das estatinas, né, é justificado por serem mais efetivas na redução dos níveis de colesterol LDL, que está relacionada à fisiopatogênese da formação da placa ateromatosa, como vimos. Também tem um papel importante na diminuição do estresse oxidativo e da inflamação vascular, além de contribuir para aumentar a estabilidade das lesões ateroscleróticas, né, dificultando a ruptura dessas placas ateroscleróticas e evitando, assim, também a formação de trombos. E, portanto, as estatinas, junto com os fármacos antiagregantes plaquetários, se somam à terapia antianginosa, né, como forma de prevenção secundária a quadros de anginas instáveis ou mesmo a evolução para um infarto agudo do miocárdio. Aqui estão as referências utilizadas para desenvolver esta apresentação. São referências bibliográficas que estão indicadas para o posterior aprofundamento deste conteúdo, além das diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia sobre angina instável, atualizada, que também se soma ao conjunto, né, de referências indicadas para o aprofundamento deste conhecimento. Nesse sentido, aqui também estão apresentadas as referências bibliográficas utilizadas. Muito obrigado, excelentes estudos. Qualquer dúvida, entrar em contato, segue lá o Instagram para acompanhar mais conteúdos, se inscreve aqui no canal, aperte o sininho e é isso aí. Até a próxima!